Hoje é mais difícil do que na nossa época. E engraçado é que os pais, quando cobram dos estudantes, na minha época era pior. Irmão, não era não. Não era não. Hoje as pessoas aprenderam a estudar. Isso é só um falso saudosismo. A analogia que eu fiz com o futebol foi trazendo essa ideia. Há 30, 40 anos atrás, o futebol brasileiro em competições internacionais iria se sobressair muito com relação a diversas outras seleções. Por quê? Porque a gente tinha um espaço amostral de pessoas que jogavam. O Brasil é gigantesco, esporte é popular, está se jogando na rua o tempo todo. Mais rapidamente se desenvolvia habilidades para que a gente superasse o local onde se jogava menos e tinham menos pessoas treinando. Na hora que se entendeu que a questão fisiológica, tática, fundamento, emocional influenciam uma alta performance, a gente agora não precisa mais ter 1 milhão de pessoas jogando futebol, porque hoje se tem como aprender. A gente aprendeu a aprender. Só é chato com o estudo, mas a gente aprendeu a aprender em tudo. Fala turma, sejam todos bem-vindos a mais um Revisa Cast. Pessoal, hoje estamos aqui em um podcast especial com um cara que eu tenho uma admiração pessoal muito grande, porque ele faz o que a gente também faz, só que em outra área. Vocês vão já conhecer um pouquinho da história do Bruno. Bruno, meu irmão, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, meu irmão. Prazer ter você aqui no Revisa Cast. Para ambientar tanto os nossos alunos e espectadores, também seus que vão assistir esse podcast. Então, nós somos um curso preparatório para a residência e como eu já acompanho o seu trabalho e sei o que você vem construindo, né, junto aos estudantes aí que estão terminando aí o seu trajeto na escola, né, e indo para a faculdade, com certeza a gente tem um elo muito grande no estudo em relação à metodologia, em relação ao que fazer, o que não fazer, né, no início, agora já chegando nessa reta final de preparação para as provas de residência que culminam com as provas do Enem também, basicamente ali tudo na mesma data. E meu amigo, nada mais justo do que ter você para falar sobre isso, né? Obviamente que a gente já está aí há 8 anos no mercado, fazendo sempre esse mesmo processo de ensino, melhorando, rebuscando, trazendo coisas novas, mas sem dúvida nenhuma o seu conhecimento vai ser extremamente valioso para todo mundo que vai assistir esse nosso podcast. Então, para a gente começar, antes da gente entrar no nosso objetivo principal, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse quem é o Bruno, né, como foi que você começou, sua formação, e depois que você responder isso, eu vou entrar para a gente falar um pouquinho de como foi a sua transição, que você trabalhou na escola, né, em uma escola bem tradicional aqui de Natal, mas eu quero primeiro que você se apresente para o pessoal saber quem é o Bruno que eu conheço. Vamos lá. Primeiro, olá, sejam bem-vindos também, vai ser uma satisfação enorme conversar com vocês. E para mim foi uma surpresa positiva esse convite. Quando eu vi chegando sua mensagem, eu fiquei, acho que ele tem um irmão que se preparava para vestibular. Será que é algo nesse sentido? E quando você me explicou que era o projeto, eu disse, caramba, que bom, porque eu sempre começo minhas participações em podcast dizendo que é muito bom falar sobre isso aqui, seja a área que for. Então, sou o professor Bruno Souza, pedagogo formado pela UFRN, especialista em gestão escolar, em coordenação pedagógica, em processos de ensino e aprendizado, e venho atuando há 17 anos nessa atividade. Então, não é muita idade, mas é um tempo significativo, e talvez a minha história já deu um podcast, né? Eu digo que eu não entrei para essa área da educação porque eu me vi na época de ensino médio, por exemplo, o que talvez dentro de um processo educacional eu defenda muito. O aluno possa ter um projeto de vida e uma perspectiva de carreira sendo formado na época da educação básica. O que eu absolutamente sou o contrário desse exemplo, né? Minha vida inteira eu estudei pensando em fazer direito. Família do meu pai da área de direito. Eu achava muito massa, eles conversando, um grau de domínio ali de conteúdo, de história, a capacidade de comunicação. Na verdade, quando eu cheguei no 3º ano, fiz uma alteração, vestibular tradicional, né? Fiz uma alteração para jornalismo, quis o destino que eu não passasse, eu era um aluno muito bom academicamente, mas que o 3º ano, como um bom adolescente, acabei me envolvendo com atividade mais de ordem social do que acadêmica, esporte, relacionamentos, o que faz parte ali da faixa etária. No ano seguinte, minha mãe foi diagnosticada com câncer e meu pai me deu ali a notícia que daria para pagar o cursinho. Eu disse, não, deixa comigo. Estudei muito tempo em um colégio específico, agora eu vou pedir uma bolsa lá, fui atleta, eles vão conseguir uma bolsa no cursinho.
né? Era muito comum colégio, cursinho. E aí entrei para o trabalho, continuei fazendo o cursinho e me encantei muito com a atividade que era desenvolvida lá dentro junto à minha coordenadora. Daí fui começando a entender um pouquinho mais do que é que poderia ser o curso de pedagogia. Então a pedagogia me escolheu, né? Eu brinco dizendo isso. E eu acabei trabalhando 2 anos nessa escola e depois mais 13 anos em uma outra instituição. E eu digo que eu sou chão e escola, né? Um apaixonado por aprendizado e com certeza ter uma troca aqui contigo de experiências, de demandas. Já tive a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre o espaço e os materiais que vocês produzem, que foi encantador, atual, moderno, ativo, né? Essa metodologia que a gente precisa para encantar as pessoas a aprenderem. Perfeito, Bruno. Eu já conheço um pouquinho da sua trajetória e na educação, cara, de fato que eu acredito que também para ti isso é importante. Para mim, o que me motiva, que me deixa feliz, que me faz brilhar o olho, é acompanhar aquela galera que no início do ano, vamos utilizar um período de um ano, o cara entra ali no ano um pouco perdido, né, sem tanta perspectiva, tu consegue acompanhar a evolução daquele aluno melhorando os seus percentuais de acertos, aquele cara sendo aprovado e depois de 2, 3 ou até 5, 6 anos, como é o teu caso, o cara se forma, se torna um profissional qualificado. Isso para mim é muito satisfatório. E antes da gente entrar na parte de estudo propriamente dito, né, você comentou que passou 13 anos, né, em uma escola aqui de Natal, uma escola bem tradicional, né? Como eram as tuas atividades lá nessa escola, né? Tu era coordenador pedagógico. Tem um familiar meu que ela foi sua coordenada, né, nessa escola, e ela tinha medo do Bruno, né? Aí o Bruno é um cara tão gente boa, sorridente, feliz, o cara de Pernambuco, meu irmão, não tem como o cara ser... Conta pra mim, Bruno, como era lá nessa escola, quais eram as suas atividades lá, como era que você ajudava os alunos naquele momento? Foi uma percepção de realidade, viu? Meu sotaque te enganou. Eu sou de Natal mesmo. E é? Diga aí, mas tenho família lá e acho um povo tão apaixonado por cultura e tal. Eu acho que isso de alguma maneira me influenciou. Eu tenho um primo que é quase irmão. Pegou bastante, viu? Peguei bastante. Rapaz, essa ideia do medo, né? Na verdade, dentro da minha caminhada escolar, eu trabalhei em diversos espaços distintos, gradual, natural de quando você está dentro de uma carreira sendo construída. Então, tudo começou como um auxiliar de coordenação. Na verdade, como um estagiário e depois auxiliar de coordenação. Que o antigo Bedel, né? O cara que está ali para desenvolver todas as atividades. Eu digo que é a pessoa que mais trabalha dentro de um espaço. Tive um gestor, na verdade, que afirmava isso. Então, acaba que você é muito presente, né? E a ideia de presença faz com que, dentro de um espaço da educação básica, são adolescentes com hormônio e criatividade e impulsividade absurda. Então, a presença é algo extremamente importante. E acabava que era aquela pessoa da ordem, do comando, do horário, da farda, para a sala. É necessário, né, essa ideia de... Eu sou um cara muito exigente. Eu digo muito aos meus alunos de todas as atividades que eu já tive oportunidade de coordenar ou mentorar, né, que é atualmente. Eu não exijo o melhor resultado deles, não. Faz parte do processo, variabilidade educacional. Eu não negocio dedicação e empenho. Então, na minha cabeça, eu não consigo ver algo sendo mal feito, ou menos feito, ou não feito, quando se tem uma oportunidade gigantesca. Então, teve um período que eu trabalhei como supervisor disciplinar. Então, o cara restritamente da regra, da norma. E eu nunca temi, como é que eu posso dizer? O medo institucional. E se for demitir, eu disse, irmão, meu processo e o que eu prometi foi sobre educação. A minha prioridade é sobre educação, não é sobre a instituição em si. Então, se isso precisa ser feito, e se o pai achar ruim, é pro bem dele, é pro bem do filho dele. E se isso acontecer, é pro bem dele, é pro bem do filho dele. Então, eu sempre tive essa fala um pouco mais incisiva. Sou um cara divertido, brincalhão, mas que tem a máscara do trabalho. Na hora que eu estou aqui falando sobre cobrança, exigência, desempenho, metrificação de estudo, aí muda meu humor completamente, né? Eu entro 100% para fazer isso. Show de bola, Bruno. E o que foi, cara, que fez, né? Você passou 13 anos, pô, é muito tempo. Quem olha assim, não, 13 anos, então o Bruno tinha o quê? 12, né? Pô, o cara é jovem, mas é um bastante tempo. E o que foi que te fez, o que foi que deu na tua cabeça que, poxa, eu vou sair, vou botar o meu próprio negócio, vou fazer minha metodologia para essa galera? Qual foi o start, o que foi que te atentou para isso? E vamos entrar agora nessa parte do ensino por aí.
Vamos lá. Qual foi o start? Primeiro, eu sou uma cabeça que nunca descansa, né? Por isso que minha terapia está sempre em dia, porque são muitas provocações que toda hora, eu digo que o meu momento do banho, o meu momento de dormir é um momento que muitas ideias vêm na mente. Eu tenho um bloco de notas que eu anoto tudo o tempo todo, é um nome de uma coisa, é um novo conceito. E em 2020, no auge ali da pandemia, eu fiquei muito tempo fazendo nada, até mesmo a atividade dentro da instituição educacional era mais desafiadora. Eram muitas demandas, mas muito mais de apagar incêndio, porque ninguém sabia exatamente como lidar com isso, do que realmente como um fluxo pedagógico. E nesse momento eu disse, cara, eu podia pensar algo extra para, não nego, era para ganho financeiro. Na época eu estava precisando ganhar um pouco mais, tinha um compromisso de ordem pessoal que me exigia fazer um investimento diferente, honrar alguns compromissos, e tudo começou assim. Inclusive, em 2020, eu fazia um convite para alguns alunos de, olha, vou começar um projeto assim. Era até de maneira muito amadora, como eu fazia no princípio. E eu recebi diversos nãos. E os 3 primeiros alunos que eu tive, eles não pagavam absolutamente nada. O convite era muito direto, de, posso fazer parte da sua trajetória? E eles diziam, pô, massa, bora. E a gente conseguiu converter esses 4 alunos no começo em 2 aprovações em medicina em universidade pública. Eu disse, eu acho que isso aqui vai muito além de um ganho financeiro. Então, a virada de chave, na verdade, lembre que eu fiquei muito tempo em 2 atividades. O rompimento teve a ver também com um ápice de estresse, de desgaste emocional, e que era importante, opa, agora é hora de decidir um. Por que decidir pela Best Method na época? Porque eu acho que eu tinha uma liberdade diferente de gerar impactos ainda mais reais. Eu sou um apaixonado pelo espaço escolar, eu defendo a escola como referência educacional, seja ela qual for. Esse respeito, para mim, é inegociável. Mas eu entendo que eu posso potencializar o resultado da individualidade desse estudante, colaborando paralelamente à escola, de uma maneira um pouquinho mais flexível, autônoma, ampliando a performance dele nessa utilização. Porque a gente sabe que o processo educacional ele tem um certo engessamento, e que não é das instituições, e sim por talvez um debate maior sobre reforma educacional fosse válido, mas tinham algumas coisas que não podem ser operadas lá. E outra, é uma atividade que é em larga escala. São muitas pessoas. Você entra para uma sala de aula para montar um horário de estudo para 40 adolescentes distintos, com a questão de saúde emocional diferente, base, nível cognitivo, ambiente de casa, é tudo muito distinto. E essa individualização, né, eu estava conversando contigo, você me disse, pô, a gente tem as mentorias uma vez por mês com os estudantes. Cara, isso é um diferencial. Lógico que o profissional sendo qualificado para conduzir isso, conseguindo fazer intervenções, análise de desempenho e a injeção de ânimo para ele, é o que eu via que, opa, nesse espaço eu estou conseguindo colher resultados, gerar impactos, curar pessoas sem remédio. Eu digo que a pedagogia ela é a cura, é a transformação de pessoas sem uma intervenção medicamentosa. Então eu me vejo tão importante socialmente quanto um médico, quanto outros profissionais, sendo que através do dom da palavra, técnica, processos pedagógicos. Bom demais, mano. E aí, desde 2020, quando você começou com esses 4 alunos, muita coisa mudou e cresceu. De lá para cá, quantos alunos você já conseguiu impactar até hoje? Olha, hoje a BS Method trabalha com 30 alunos de maneira regular. A atividade de mentoria trabalha com 30 alunos com acompanhamento regular, que são atendimentos mensais. Eu digo que é um ecossistema de serviços, né? Porque é o atendimento mensal, os encontros mensais, não é só um, feito de maneira individual, uso de uma plataforma para metrificar estudo. Não existe estudar sem ter uma dimensão do quanto isso está sendo evoluído, a intervenção de produção de material, de mudança de ritmo, planejamento, contato 24 horas com o mentor, então a qualquer momento eles estão aptos a me mandar mensagem para repensar um planejamento. Então nos últimos anos, ano passado foram 300 e poucos alunos atendidos. Cara, eu acho que eu vou com mais de 1.000 alunos. Mais de 1.000 alunos impactados. Eu tenho 100% de aproveitamento de aprovação em universidades privadas e mais de 80% de aprovação em universidades públicas. É significativo para a quantidade de alunos que a gente atende. Com certeza, isso é um dado, né, que mostra que existe um trabalho sólido.
E dentro desse trabalho sólido, Bruno, eu te pergunto, esses quase mais de 1.000 alunos, né, pessoas diferentes, cabeças diferentes, estudos diferentes, e eu queria que você conceituasse para a gente, destrinchasse um pouquinho, o que é um bom método de estudo para o Bruno. Cara, é uma autorreflexão de como eu funciono melhor. Lógico que tem metodologias que funcionam e outras que não funcionam. E há uma falsa sensação de que funciona para mim. Por exemplo, eu sou um crítico do fazer resumo, aquele tradicional. Então, vamos pensar aqui um fluxo tradicional de aula. Assistir aula, depois que eu assistir aula, vou estudar. E é importante a gente trazer que são definições bem distintas. Assistir aula é uma provocação teórica passiva, onde eu recebo, de fato, uma poluição de informações e que depois eu preciso tratar, ordená-las de maneira mais satisfatória. É indispensável, principalmente quando eu não tenho um domínio significativo prévio sobre o assunto. Eu preciso de um especialista falando algo em ordem lógica para que eu tenha minimamente a condição de depois refletir sobre isso. Sendo que aí o cara chega em casa e fala, vou estudar agora, fazer o quê? Resumo. O que é o resumo tradicional? Pega o material, o PDF, o livro, a apostila, ou reassiste uma aula e vai transcrevendo o que está vendo ali. Às vezes se torna uma atividade muito mais de ordem mecânica do que neurológica. Você não está lendo, pensando, refletindo e escrevendo. Você vê aquilo, você se esforça para mudar como vai estar escrito. Às vezes fica até maior do que de fato está lá. Então, por exemplo, essa é uma atividade que tem um nível de absorção de conteúdo muito pior. Se após terminar de estudar, você primeiro faz uma amostragem de questões, por exemplo, que a gente chama de um estudo reverso, então eu recebi uma bagagem teórica que ainda está confusa, densa, que me pareceu às vezes extremamente fácil por eficiência do professor falando. Né? A gente está assistindo alguns vídeos de internet, tem exercícios ou receitas ou customizações de roupa que parecem extremamente simples. Então você vai fazer, você consegue perceber a complexidade do processo. E a internet nos vende esse excesso de facilidade. Se eu primeiro faço uma provocação de questões e depois eu vou fazer um estudo teórico, e aí sim ler minha apostila, não mais escrevendo, mas tendo aquele efeito eureka de tipo, caramba, fiz agora e errei. É uma ferramenta que, uma inversão de ordem já me pareceu fazer mais sentido. Então, o que é a melhor metodologia? É uma composição para cada momento e circunstância e que varia com o estudante. Você está me apresentando aqui mapas mentais e flashcards. Mapa mental é um resumo desconstruído que me ajuda a quebrar já uma percepção lógica neurológica. Num resumo, eu vou ter que obrigatoriamente ler de cima para baixo, esquerda para direita. Um mapa mental, eu tenho uma provocação mais ampla de principais informações, palavras-chave, mini conceitos, que aquilo me obriga a criar uma coerência, uma correlação das informações. E eu consigo identificar mais rapidamente o que eu estou buscando. Quando é que eu produzo um mapa mental? Quando é de produção própria, pós fechamento de estudo. Então hoje eu estudei, me diz um módulo ou um conteúdo... Anatomia. Terminei de estudar anatomia, o que é gigante, então precisaria de alguns mapas, mas terminei de estudar anatomia, então assisti a aula, produzi questões, estudei teoria, corrigindo essas questões, provoquei com mais questões, eu não sei qual é o seu tempo que você tem disponível, mas foi a última vez que eu estava estudando essa parte de anatomia. Guardo tudo, fecho tudo, construo um mapa mental. Palavra principal, o conceito principal no eixo, e vou fazendo com que minha mente tente lembrar tudo que está facilitado porque foi há pouco tempo e dificultado porque eu não estou podendo consultar. Então é um material que me ajuda a mais na frente revisar. Então falei de construção e utilização. Posso pegar um que estava ali previamente construído e quando eu erro questões em um simulado em outra atividade, eu volto em um mapa. Eu não preciso ler tudo. Eu preciso buscar uma palavra que eu percebo que me gerava dificuldade e revisar. Flashcard não. Já é uma ideia de gamificação. Isso aqui é absurdo que você mostrou. Que é a ideia de pergunta-resposta. Quando é que eu construo um flashcard? Baseado em erro. É mais rápido, é o start. Bruno, qual a diferença para o mapa mental? Eu não olho tudo. Eu sou perguntado sobre algo que um dia me gerou dificuldade. Estou batendo só no que eu não sei. Otimizo o tempo, aqueço prévia de estudo. Então aqui já são algumas ferramentas de metodologia que o pessoal às vezes me fala, eu faço flashcard, mas mapa mental não. Faço mapa mental, mas não gosto de flashcard. Irmão, são coisas diferentes. Tu vai para academia e tu vai treinar. Hoje é treino de tríceps. Você não faz um exercício. Você tem diversas provocações para desenvolver aquele músculo. Cada um para uma perspectiva, necessidade e ponto de fortalecimento diferente.
Boa, Bruno. E você falou aí, já consegui pegar alguns erros que talvez os seus alunos possam cometer, como se apegar a resumo, que é um estudo mais passivo, às vezes não utilizar uma gama de metodologias, mas eu queria que você elencasse, né, porque você tem propriedade para isso, quais são os principais erros que hoje os alunos estão cometendo para se preparar especificamente para o Enem e vai fazer com certeza um laço aqui para a gente. Primeiro, excesso de aula. A aula é importante, é indispensável, mas tem hora que a estratégia de estudo do aluno é assistir videoaula. E como eu disse, gera uma falsa sensação de domínio de conteúdo, porque tem uma facilidade em compreender o que está sendo dito. O professor do outro lado, ele se esforça para gerar coerência. E quando você vai para um processo avaliativo, e quando você diminui a quantidade de amostragem de questões, porque teu estudo está baseado em aula, você só descobre muito próximo às suas avaliações, no caso ao Enem ou algum vestibular mais tradicional, que você não estava bem. Ou quando você faz algum simulado. E aí, quando você faz esse simulado, você vai ter uma sensação de frustração. Porque é um nível de esforço em tempo dedicado muito grande, porque você passou horas assistindo aula. E que isso parece não ser convertido em um resultado satisfatório. Então, você joga da aula para o jogo, né? Falta ali o momento treino, que é indispensável para a percepção de padrão de erro. Isso já é um ponto, essa frustração. Excesso de tempo. Tem hora que, talvez, por uma cultura cristã, que é a religião dominante no Brasil, que tem a ideia de o sofrimento ou abdicar de muita coisa é o que te levará à glória, né? E não é bem assim numa esfera de ordem mais técnica. A gente precisa ter o tempo de descanso. E às vezes a gente gosta de dizer assim, quem estudou mais hora é quem passa. Quem está mais tempo fazendo é que vai dar certo. Quem não dormiu abdicou de sair. Calma, existe um meio termo e um equilíbrio aí. A gente precisa determinar metas de estudo. Cumprir aquela meta e acabou, está em tempo de eu ir para um happy hour com meus amigos para fazer um desafogo e voltar para a minha carga de estudo, ok? A gente gosta de quem sofreu mais é quem sofreu melhor. Eu estava um pouquinho gripado ontem, aí o outro fala, pois é, mano, estou há uns 3 dias com isso aí. Meu irmão, que competição para coisa ruim é essa que a gente tem esse vício em fazer? Sofrer mais que o outro. Não dá para pensar nessa perspectiva quando a gente está falando de algo que é analítico, que é técnico, que é metrificável, né? Então, excesso de tempo, desequilíbrio entre como eu estudo e expectativa de resultado, gerando frustração, materiais que não gerem um equilíbrio provocativo. Quando eu estava conversando contigo, você disse, olha, nossos materiais têm uma preocupação, que seja gradativo o grau de complexidade dos questionamentos que lá serão feitos, levando em consideração que o aluno precisa ter pré-requisitos mínimos para evoluir para um novo nível. Amigo, um aplicativo de celular de um jogo, ele faz isso. As primeiras fases são idiotas. Você se sente até meio que tipo, não, peraí, se eu não conseguir passar disso. Até que você desenvolve um mínimo de habilidade, ele tem um grau de dificuldade que você erra algumas vezes até passar. Mas agora você se sente desafiado a querer passar. Porque se você passou de 1, 2, 3, 4 fases, por que eu não vou passar na quinta? Então essa ideia de gradatividade, então ter um bom referencial provocativo de estudo é importante para que você se mantenha constante. Então vai estudar, os meninos às vezes querem pegar a questão de um ITA, de um IME. Falo, irmão, então, deixa eu te dizer, olha a tua taxa de acerto. Olha o grau de dificuldade que ainda temos e o que a gente tem aqui que reparar de maneira conteudista. Eu quero que você faça essas questões de matemática básica. Quando isso aqui for funcional para a gente vai evoluir para uma próxima. Então, ter bons materiais também é algo indispensável e que é um erro muito comum dos alunos. Busca qualquer coisa aleatória na internet. Perde referencial. Irmão, a internet tem muita coisa. Para o bom e para o ruim. E aí, Bruno, quando você falava, cara, e isso me vem muito do nosso dia a dia, né? Que os alunos, eles precisam ter um momento de descansar. Tanto quando a gente está nas mentorias, né? Tem um aluno específico, eu não vou citar aqui o nome dela, mas existe uma hora do dia dela que ela reserva 1h30 para ficar com o sobrinho. E ela sempre, toda a mentoria, ela me pergunta, Ferreira, vamos tirar essa hora, eu fico menos com ele, porque eu consigo estudar mais. Não tem necessidade. Fique com ele, você já tem uma boa quantidade de horários por dia para estudar. Por que a gente vai tirar esse horário que talvez seja o melhor horário do dia para você? Não vamos tirar. Deixa aí. Vamos adequar os outros horários que a gente tem, vamos aplicar uma metodologia diferente à noite, vamos fazer algo mais ativo à noite, que é o seu horário que você está mais esperta. Então, assim, é algo que a gente vê que, apesar de você ter um know-how muito forte nessa galera que está se preparando para o Enem, mas só muda o tempo de vida. É 3 anos à frente só da pessoa. A metodologia de estudo não muda. A forma com que a gente entrega
esse requinte do estudo, não muda absolutamente nada. E eu digo que aprender se dá da mesma maneira, para absolutamente tudo que você faz na vida. A questão é que a estudar é a mais chata delas. Mas tudo é um processo de aprendizado da mesma maneira. Olho minimamente alguém fazendo, depois eu treino um pouco na prática eu descubro o que é que eu estou errando, volto para compreender um pouco melhor isso, aplico várias vezes até que eu consigo. Isso vale eu mexer no seu celular, isso vale eu andar, depois andar de bicicleta com rodinha, depois sem rodinha, ou nunca ter andado, porque não me esforcei para fazer isso, em todas as atividades. Por isso que eu reforço que às vezes existem falas que são muito genéricas e elas são prejudiciais. Como, por exemplo, teu pai foi à escola e recebeu uma bronca da coordenação porque as notas não estão boas. Se você perguntar, tipo, e aí, como é que eu posso fazer por ele? Ó, ele tem que prestar mais atenção na aula, em casa ele tem que estudar, não dá para ser só para a prova. Como? Como presta atenção melhor na aula? Fazendo anotação durante a aula. Isso é minimamente necessário. Eu me mantenho em um estado ativo. Eu termino a aula com a percepção de valor, tem coisas anotadas. Eu tenho uma sensação de pertença, eu produzi algo, tem algo que agora me gera uma expectativa de revisitar para ver se funciona. Como que eu estudo melhor em casa? Fazendo questão, errando, voltando para material teórico. Ativo. Sequência. E anotação de aula. Meu irmão, é o teu resumo que você não gastou um tempo enorme de maneira inútil construindo depois. Foi uma maneira que você conseguiu se vincular. Estudo ao momento de produção de material. É um primeiro referencial teórico. Te remete à aula. Depois, slide que o professor passou, te remete à aula. É tu buscando algo. Estudar é um processo de investigação. Se é investigação, eu vou a algum lugar ou a algum material para descobrir algo novo e retornar com algo novo. Outro ponto, o slide que o professor passou. Material, PDF, caderno, vai. Nada disso foi funcional? Beleza, eu vou perguntar a alguém que sabe mais, eu vou perguntar ao ChatGPT, ao Google, eu vou assistir uma videoaula. Pode não, Bruno? Pode. Mas são passivas. Agora não é mais você, investigador. É você perguntador. Alguém está pensando por você lhe dando a resposta. Não tem problema. Não vou morrer com a dúvida. Mas existe o passivo e o ativo. Depende desse momento que é utilizado. Bruno, na época que eu estava me preparando para o Enem, eu lembro que essa reta final, 3 meses aí para o Enem, basicamente, né, era um momento de muita aflição. E quando eu passei, entrei na faculdade de odontologia, achei que eu tinha me livrado disso, né? E aí ia passar ali nas provas da faculdade, tudo ia me formar e tal. Só que aí durante a faculdade eu vi que eu ia querer fazer uma residência e era muito difícil passar. E aí eu me vi entrando no mesmo limbo, sabe? Chegando perto das provas e aquela angústia, aquele medo de não passar, será que eu estou fazendo certo? Por onde é que eu estudo agora? E eu queria que você falasse para a gente, que eu acredito que os seus alunos devem estar nesse momento, a grande maioria deles. Obviamente que poucos, porque você já dá essa orientação desde o início, né? Mas o que é que você indica para os alunos fazer nessa reta final de preparação, especificamente para o Enem? Quais formas de estudar, o que é que você vai fazer, o que é que você não vai mais fazer? Nessa época não é mais para tu fazer isso. Passou esse tempo. Então, o que é que tu indica para os teus alunos nesse momento? Olha, esse segundo semestre muda realmente a dinâmica, porque em um primeiro semestre a gente tem um processo de ordem disciplinar educacional. Tipo, criar o hábito de estudar regularmente. 99% dos alunos que me buscam estão tentando ingressar através do Enem no curso de medicina. E o curso de medicina tem um grau de exigência, de competitividade bem elevado. Então, exige aí uma não negociação com seus estudos. Primeiro semestre é muito essa mudança de hábito, de rotina. Cobra-se muito, se dá muita bronca, né, nesse momento, que é para refinar o processo. No segundo semestre, o que eu digo é, não dá mais para perder tempo te convencendo a estudar. Acabou. Porque agora são 2 meses e meio, 3 meses de estudo ainda intenso, e um mês final, que é restritamente revisional. E eu digo que no mês final, ninguém ganha a aprovação, mas perde. Você constrói ao longo desses 9, 10 meses de preparação. O mês final, não tem como você mudar uma caminhada falha e transformar. Ah, Bruno, então eu vou abandonar. Então, tu vai tentar no outro ano. Essa caminhada, ela é contínua. Eu tive um aluno que uma vez eu atendi e ele disse assim, ano passado eu desisti quando vi que não ia mais dar. E aí esse ano eu estou voltando a estudar. Então o cara conseguiu a aprovação no final desse ano que eu estou aqui a contar a história. Eu disse, tá, mas deixa eu só entender. Tu largou mais ou menos em que momento ano passado? Que era para eu ter uma noção de quanto de bagagem foi construída para como é que a gente iria partir. Março, abril eu larguei. Eu disse, irmão, você não percebeu antes, você optou por não tentar.
É um direito seu, mas você optou por não tentar. E isso vai nos dar um trabalho absurdo esse ano, porque você está há um ano fingindo que está se preparando. Então, esse segundo semestre, a gente entra com uma pegada mais revisional, análise de desempenho, reservar mais tempo para testes quebrados. Então, um simulado quebrado, né? Na área para preparação para o Enem, a gente tem a prova ali de natureza e matemática no segundo dia, que tem sua relevância para a aprovação no curso que eles buscam. Então, a gente faz os simulados inteiros, nos domingos ou nos sábados, de acordo com a realidade daquele estudante, que são as 90 questões, 45 das duas áreas. E depois um momento reservado para retomar. Nesse segundo semestre, esses simulados começam a vir fragmentados também ao longo do processo, porque agora a gente tem 4, 5 meses de bagagem construída. Eu posso me dar ao luxo a fazer revisões mais imponentes, mais robustas nesse segundo semestre, para que ele vá ganhando uma quantidade menor de conteúdo, já que o segundo semestre é menor, e vá passando pelo que a gente produziu ao longo do ano. Quem não revisa, irmão, esquece. Aí dá a história do branco, sabe que é tipo, eu já vi isso, mas esqueci agora. Então, é porque é familiar, velho. Você ouviu isso em algum momento, te soou familiar. Daí a uma consolidação, precisava de uma prática, um espaçamento contínuo de contato com aquilo, de maneira real e sustentável, porque o conteúdo do Enem ele é infinito. Português, literatura, inglês, arte, educação física, produção de texto, história, geografia, filosofia, sociologia, química, física, biologia, matemática. É muita coisa. Você não vai absorver tudo e nem precisa. Mas precisa garantir que muito do que você produziu realmente está sendo preservado. E aí, Brunão, eu entendo que nesse período, né, muita gente sabe o que fazer, né? O cara, não, eu sei que construir aqui, agora vou me intensificar em talvez fazer simulados, fazer provas aqui mais reais, né, corrigindo esse material, fazendo um estudo mais ativo com flashcards, redesenhando mapas mentais daquilo que eu aprendi. Vou revisar, mas ainda tenho aquele medinho lá dentro. Será se eu estou bem preparado? Será se o cara não vai... O pessoal do outro colégio está estudando mais do que eu? Será se eles não vão passar e eu não vou? O que é que tu fala para essa galera nesse momento de medo, de angústia, de incerteza? Como é que tu trabalha o emocional do teu time nesse momento? Cara, essa pegada comparativa, ela sempre existiu, vai existir. Hoje a gente parece que fala como se existissem soluções mais práticas, que toda hora tem alguém na internet, inclusive eu agora, provavelmente, quando sair esse corte, refletindo sobre, pode ser feito assim, e parece que quando o cara não consegue se blindar, ele fala, tá vendo, tem tantas soluções, eu sou o problema, eu não consigo. Sendo que, para vir para cá, eu estava minimamente tenso, nervoso, óbvio. Vou estar exposto a um espaço onde as pessoas vão depois analisar a minha fala, tenho a obrigação de contribuir, não sei exatamente por onde vamos conduzir isso. Fiz uma postagem hoje de manhã, que ontem eu cheguei em casa e, meu irmão, eu queria chorar. Era o que eu queria, era chorar. Tinha tido um dia que tudo que poderia dar errado deu. Chorei, pedi o jantar que eu queria, acordei hoje para treinar e 6 da manhã, ontem passou. Então, primeiro é importante a gente reconhecer que é natural ter receio. E eu digo que só tem medo de não passar quem está preparado a passar. O cara que não tem medo de não passar é porque ele sabe que ele já não está na disputa. Não há possibilidade dele passar, então não há medo. O resultado já está posto. Então, eu brinco com eles dizendo, uma vez eu vi um vídeo que dizia que pressão, cobrança é absolutamente algo que é um benefício daquela pessoa. Ninguém cobra algo, ninguém pressiona alguém que não tenha nada a entregar. Então, eu cobro muito dos meus alunos, Ferreira, muito. Mas é muito. Tem dia que eles saem ali impactados. No final eu digo, mas isso aqui é necessário. Pode ter certeza que hoje a questão que tu fez aqui na minha frente, nervoso por eu estar te analisando, vai ser bem menos tenso do que o dia que você se sentar para fazer a prova. Não é sobre terrorismo psicológico, que não existe, não é sadio, não é funcional. Mas é trazer uma realidade. Porque a internet está vendendo a ideia de que tudo é muito simples. Passar na residência é simples. Passar em medicina é simples. Estar tranquilo e toda hora regulado emocionalmente é simples. Não. Precisa de uma presença de um especialista. Hoje minha atividade, eu digo, enquanto mais essa galera estiver adoecendo emocionalmente, mais a minha atividade vai ser valiosa. Porque eles precisam estar mais organizados para estudar, junto, obviamente, a uma atividade terapêutica para o aluno que precisa. Mas tem uma coisa que ajuda a reduzir um pouco do medo. É a questão da metrificação do estudo. Eu acho que quando você vai vendo numericamente sua evolução,
e vai percebendo que, opa, eu estou próximo das metas mínimas necessárias para entrar na disputa, então o nervosismo vai ser o natural de quando você pergunta a um ator que tem 70 anos de palco e antes de subir, naquele momento da apresentação, ele fica minimamente nervoso. Faz parte, irmão, senão você está morto por dentro. Então é saber conviver com isso, que te gere segurança porque você tem dados reais que te mostram que você está bem preparado, mas também poder curtir o momento do frio na barriga, da tensão, cômodos segundos antes de sair sua aprovação. Você não tem mais nada a fazer, nada. É só esperar o computador carregar com o teu resultado. Mas você está com medo de algo que não é imutável. Então é respeitar também a condição humana, tá? Faz parte, fica nervoso, tem aquela dorzinha de barriga, aquela vontade de vomitar, borboleta no estômago. Faz parte, mas olhe para a sua trajetória. Uma observação, no dia do Enem, eles têm ali meia hora, 40 minutos antes de começar a prova, que eles entram para a sala e esperam que as provas sejam entregues. Não sei se num processo de residência esse espaço-tempo também é nessa proporção. E é um momento que pode te jogar para cima, pode te jogar para baixo. Porque você vai gerar um comparativo com tudo que está ao seu redor. O cara que está com óculos assim fala, eita, cara de CDF, esse aí, meu irmão, vai passar. Esse outro que está despojado na cadeira, você fica, não, esse bicho aí eu acho que dele eu já ganhei. Não é possível não. Camisa de tal curso ou colégio. Fala, eita, isso aí. E é o que os colégios e cursinhos querem, fazer uma camisa massa para gerar um impacto de credibilidade. E eu peço muito aos meus alunos para, mano, é você com você nesse momento. E a mentalidade é indispensável para a atividade de alta performance, irmão. Não tem como, é inevitável. Eu digo, é o teu momento de repassar o que você precisa fazer. Vou começar por qual questão? Qual a ordem? Quando que eu pulo? Que momento que eu vejo a redação? De que horas eu quero estar marcando meu gabarito? Então, passa 20, 30 minutos ali refletindo sobre o que vai ser feito, que quando sua mente quiser olhar e criar os monstros, né, o monstro que está debaixo da tua cama, que tinha no teu armário quando você era criança, quando ele quiser criar, acabou. Sensação de realidade com a prova na sua frente. Voltou ao normal. Você estava falando agora aí nessa fala e eu lembrei de duas coisas que a gente faz hoje e que a gente faz, outra a gente fala, né? Que primeiro é a questão do dia da prova, né? Então eu te mostrei lá embaixo a camisa dos alunos, né? A gente envia aquela camisa para todos os alunos e eles vão para o dia da prova com ela. E atrás tem escrito, eu sei que você treme, né? Então todo aluno que senta atrás de um aluno revisa book, ele sabe que ele tem um cara extremamente preparado. E é nesse momento que ele perde a vaga, porque entra no emocional. Entendeu? Então esse é um ponto, né, para quem é nosso aluno aí que está ouvindo esse podcast, vá para a prova com a camisa, vá bem preparado como vocês estão sendo bem preparados, porque a aprovação vai vir naturalmente. Obviamente que a gente sabe que é concorrido, tem poucas vagas, mas a partir do momento que você faz a primeira, a segunda, a terceira, tua vaga vai chegar. Busca mais simples, busca o que te traz de novo para uma zona de conforto, tranquilidade. Você fez muita questão, se preparou muito? Sim. Irmão, se a prova estiver difícil para você, tá difícil para todo mundo. Então vamos, é quem sentir menos essa prova. Eu digo muitas vezes, pô, Bruno, a prova estava muito difícil. Então tava para todo mundo, pô. Porque todo mundo está se preparando de maneira relativamente semelhante, os bons. O recorte dos que passam. Não estou falando aqui, você me trouxe uma realidade de 4.000 estudantes para um Enare. No caso do Enem, 4 milhões de estudantes. Mano, você não concorre com essa galera, não. Você não concorre com essa galera, não. E outro ponto aqui que você comentou, que eu acho muito interessante, no início a gente fez, antes de gravar, que a gente fez a analogia do futebol, né? E eu lembrei que eu sempre faço essa analogia no sentido de que o treino, né, o momento do estudo, às vezes ele é mais difícil do que o dia da prova. Às vezes a prova é mais emocional, o teu medo, a tua ansiedade te atrapalha mais do que a própria dificuldade da prova. Obviamente que a gente sabe que tem prova difícil, mas se a gente faz um treino forte, um treino difícil, um treino na chuva, um treino na lama, quando chegar no dia da prova que o gramado tá bacaninha, tu vai render melhor. Aí eu faço comparativo com a seleção brasileira de 2002. O quão difícil era o treino para o zagueiro titular do Brasil. Porque ele tinha na frente Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, eram os melhores do mundo. Então ele já treinava com os melhores do mundo. Quando ele ia pegar a Gana, quando ele ia pegar esses outros times que os atacantes eram bons, mas não eram os melhores do mundo, eles deitavam. Ninguém passava por eles. Então é isso. Então o teu treino, o teu estudo, a tua preparação durante o ano, ela vai estar regada de dificuldades mesmo, de pressão do mentor, né? Porque ele sabe que tu aguenta a pressão e que tu vai responder, de questões difíceis, de provas difíceis, simulados difíceis. É tanto que nossos simulados hoje são mais difíceis do que as provas, né? Quem é aluno nosso sabe.
É difícil o cara fazer 70% de um simulado 80%. Não chega. Por quê? Porque a gente quer treinar mesmo. E é um simulado e um momento de estudo, eu acho que a grande diferença está aí, você foi assim, cirúrgico, né, nessa perspectiva. Por quê? Porque o momento da prova é um momento de pôr em prática algo. E acabou, é meio que eu tirar daqui e trazer para cá. Sendo que há uma perda nesse processo, quanto a emocional, tensão, expectativa do resultado. Mas o momento do estudo é um momento provocativo de ampliação. Precisa gerar a sensação de não sei, de desconhecimento, de provocação mais profunda mesmo. É momento de estudo. Estudo é aprendizado. É aprendizado. É provocação. Preciso sair de uma sessão de estudo aprendendo, sabendo algo que antes de eu entrar lá eu não sabia. Preciso. Eu entrei aqui para esse podcast e eu não sabia que tinha um Enare com 4.000 para o pessoal da odontologia. Você me trouxe métricas numéricas que eu vou sair daqui. E se eu tiver que parar para conversar ali no almoço com alguém e esse assunto surgir, eu tenho uma nova informação para dar. Eu aprendi. Não existe você entrar e sair de um espaço e não ter aprendido algo novo. Já o momento da prova, não. Você leva o que foi aprendido em algum momento. Então, você não tem uma obrigação de saber algo a mais. Isso aí era a sua obrigação até o dia anterior. Certo? Agora, lógico, expectativa, pressão. E a gente sabe que hoje as pessoas são bem mais qualificadas dentro de um processo de estudo, né? Aqui a gente está batendo um papo com 2 processos avaliativos distintos, com a qualificação de preparação absurda, nivelou por cima. Você me trouxe antes a gente conversando sobre a ideia de hoje é mais difícil do que na nossa época, né? E engraçado é que os pais, quando cobram dos estudantes, na minha época era pior. Irmão, não era não. Não era não. Hoje as pessoas aprenderam a estudar. Isso é só um falso saudosismo. A analogia que eu fiz com o futebol foi trazendo essa ideia. Há 30, 40 anos atrás, o futebol brasileiro em competições internacionais iria se sobressair muito com relação a diversas outras seleções. Por quê? Porque a gente tinha um espaço amostral de pessoas que jogavam. O Brasil é gigantesco. Esporte é popular. Está se jogando na rua o tempo todo. Mais rapidamente se desenvolvia habilidades para que a gente superasse um local onde se jogava menos e tinham menos pessoas treinando. Na hora que se entendeu que a questão fisiológica, tática, fundamento, emocional influenciam uma alta performance, a gente agora não precisa mais ter 1 milhão de pessoas jogando futebol. Eu preciso de 23 para compor uma seleção. E 23, se estiverem treinando da melhor forma, eu encontro a qualquer momento. Hoje você não vê mais o Brasil se sobressaindo numa competição internacional o tempo todo, se equipara a outras seleções. Porque hoje se tem como aprender. A gente aprendeu a aprender. Só é chato com o estudo, mas a gente aprendeu a aprender em tudo. Bem demais, Bruno. Essa é uma analogia que você faz excelente. Concordo com todas as letras aí que você falou. Quero voltar um pouquinho agora sobre a parte de realizar, né? A gente comentou aqui sobre simulados, provas que os alunos fazem no decorrer do estudo. Para os seus alunos hoje, o que é que você indica, além, obviamente, do estudo ativo, do estudo passivo, que às vezes é necessário, mas em relação a simulados, a provas, como é que você expõe eles nesse momento durante uma semana, por exemplo? Uma semana, você vai fazer uma prova por semana, um simulado, ou 2 por semana. Como é essa construção de realização de prova que você faz com os alunos? Ferreira, tem uma variabilidade mínima, que é o grau também de base e proficiência do estudante, né? Quanto mais ele está consolidado, né, tem uma taxa de acerto alta, a gente consegue aumentar um pouquinho esse espaço amostral em simulado. Então, obrigatoriamente, para qualquer estudante, em qualquer nível, um simulado semanal é indispensável. Porque mesmo que você seja alguém que entrega ainda uma performance muito baixa, você precisa, paralelamente ao ganho do conteúdo, no seu estudo específico, então tal aula de tal disciplina é dado, eu estudo ela. Tal aula de tal disciplina é dada, eu estudo ela e faço algumas questões. No final da semana, eu faço um simulado que vai cobrar conteúdos que eu ainda não vi. Vou me sair mal, faz parte, crio expectativa para quando esse assunto for dado, eu passar a acertar essa questão, naturalmente minha quantidade de acerto crescer. Quando esse aluno começa a entregar mais, e normalmente disciplinas como Química, Física, Biologia e Matemática, pela sua complexidade, não importância, mas complexidade, a gente coloca para que ele veja aquele mesmo conteúdo 2 vezes na semana e depois faça seu simulado. No caso, quando o cara começa a render muito, a gente pode comer uma dessas sessões e fazer um simulado revisional fragmentado dentro desse processo. A retomada desse simulado passa a ser indispensável.
E aí, quando é que eu peço para ele fazer a retomada? Vai corrigir teu simulado. Não coloca qual era a alternativa certa, não. Só me diz que aquela questão 122 foi certa ou errada. Isso vale para qualquer atividade de cunho acadêmico, tá? Certo ou errado. Qual era a certa? Não sei ainda. Eu não vou retomar depois. Tenta refazer a questão. Quando você refaz a questão, se rapidamente você chega ao acerto, você consegue perceber que foi um cálculo errado, uma dúvida de conceito, uma falta de atenção à situação que de fato foi colocada lá. Mas se você erra de novo, que você já sabe que não é a alternativa C, tu já marcou e já errou, você já sabe que não é a C. Você escolheu uma segunda e você errou novamente, aqui provavelmente é uma questão conteudista, de ordem mais técnica. Você vai precisar de uma retomada um pouquinho mais detalhada, amostral para isso. Então, o simulado normalmente é obrigatório, completo, uma vez por semana. Sessões de estudo são diárias. Então, todos os dias, um aluno que tem 2 turnos, ele está fazendo aí por volta de 100 questões, 80 questões, metade disso de uma disciplina, metade de outra disciplina, com correções e anotações relacionadas às questões erradas. Eu tenho uma estratégia de percepção de valor para eles no estudo, que eles precisam anotar 2 tipos de observações para mim. A de ordem 1 e a de ordem 2. A observação 1 é tipo, me fala o básico sobre o assunto. Isso é uma ferramenta de estudo. Explicar como se explicasse com uma criança, falar as coisas que te geram conforto sobre aquilo, gerar uma provocação e uma organização neurológica para que você acesse todas as informações sobre aquilo. Então você coloca lá, não é grande não. São coisas que só tem gatilho. Seria mais ou menos... Se eu te perguntar agora, Ferreira, ferrou, viu? Vou te fazer uma pergunta, você precisa falar a primeira coisa que te vem na mente. Se eu te falar McDonald's, o que é que vem? Big Mac. Beleza. O que é que vem no Big Mac? Pão, carne, queijo, alface, molho especial, cebola, picles e um pouco de gergelim, né? Beleza. Quantos pães? 3 pães. Tá aqui o que aconteceu. Primeira coisa que te vem à mente, te gerou conforto. Você pensa em McDonald's, tô estudando McDonald's, pô, Big Mac, que vem assim, assim, assim. Se eu te perguntar agora, me diz o sabor do sundae. Chocolate. Isso, a gente nem tinha falado de sundae. Mas agora, seu nível de organização fica mais rápido de você me dar a resposta, porque a gente está falando sobre isso. Quando eu te questionei uma coisa que é quantos pães, isso te gerou um processamento diferente. Tipo, opa, aqui tem uma especificidade. Isso é um sanduíche que é diferente. Tem 3, não tem 2. Se você me respondesse 2, aqui está a tua observação 2. Que é, o que é que tu aprendeu? Ou no dia que eu estava estudando sobre McDonald's, descobri que não eram 3 pães, eram 2. Pô, percepção de valor. Fez sentido eu ter estudado. Eu entrei e saí daquela sessão com uma nova informação, ou um reforço. Ou talvez o fato de você ter refletido que eram 3, mas virou só observação 2. Tive dúvida, e nesse momento foi bom para eu chegar à conclusão que são 3 e não 2. Cuidado para não errar isso. Então, são ferramentas que vão consolidando o seu estudo, que gera dinâmica, pô. É divertido, é bom. Quer dizer, divertido é muito forte para usar essa palavra com estudo. Prazeroso. É mais prazeroso, é dinâmico. Exato. Dinâmico. Muito bom, Brunão. Pessoal, quem está ouvindo a gente aí nesse podcast, gostaria de pedir para vocês curtirem o podcast. É um podcast aqui que para mim está sensacional. Muito aprendizado, Brunão. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Com certeza é muito valioso para os alunos, né? Como você falou, né? Tá muito mais difícil hoje. E tá mais difícil por causa da gente. Porque a gente está ensinando para essa galera como é que tem que ser feito. Né? Então a gente nivela muito por cima, né, os nossos alunos. Isso é muito bom para eles, para a gente, para os pais, para todo mundo. E até mesmo para os pacientes que vão ser atendidos por essa galera. Isso é o mais importante. A gente não está fazendo isso. Não é sobre aprovação. É sobre o impacto dessa aprovação. Eu não preparo meus alunos para passarem no vestibular. Eu preparo eles para que eles sejam profissionais em tudo que eles se proponham a fazer. Que ele, quando for educar o filho dele, anos lá na frente, ele possa colaborar com o processo educacional do filho dele. Porque para ele isso foi tão bem consolidado, funcionou tão bem, seja uma operação técnica, seja uma fala reflexiva, que ele diga, eu tive um coordenador que falava tal e tal coisa, e que aquilo faça sentido para ele e para o filho dele. Rapaz, a gente está impactando vidas. Não é listas de aprovação. Vidas é o efeito borboleta. Né? Quanto mais qualificado, melhor o serviço prestado, melhor as pessoas vão ser orientadas a isso. A gente vive em um mundo menos crise, né? E mais funcional. Perfeito, Brunão. E eu queria, cara, eu acompanho você nas redes sociais, né? E vejo que você está fazendo um movimento diferente. Tá vindo algo novo aí, que Bruno com outros
colegas estão fazendo. Eu queria que você compartilhasse com a nossa audiência e com a sua também o que é esse seu projeto novo que está vindo por aí, que inclusive é bem pertinho aqui do Revisa, né? Conta um pouquinho para a gente o que vai ser o ASAS. ASA, Centro de Estudo Personalizado. Bem, conta para a gente um pouquinho. Cara, então, eu acho que eu sou meio maluco, né? Eu tava falando contigo antes aqui. Às vezes eu chego em casa e aí digo, caramba, por que eu tô inventando mais uma coisa? Né? Tipo, tava tão bom, as coisas estão dando tão certo. Isso gera uma agitação, gera um nível de investimento, de tempo, financeiro, de energia, né? O cansaço, as coisas dão certo, a hora não tá dando tão certo. E o ASA veio para talvez me provar que não sei ficar parado numa coisa só não. Eu quero cada vez mais colaborar com mais pessoas e tá podendo ter essa parceria com Débora Sampaio, que é uma psicóloga extremamente competente, qualificada, com grande credibilidade, e com o professor André Cury, que é alguém que já está há muito tempo nesse mundo da educação, hoje empreendendo também com a educação básica. Então, eu acho que deu um match bacana. E a ideia do ASA é ser um espaço de revolução de estudo, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, é cabine? Mano, é tão pouco falar que é cabine, certo? Porque é um ecossistema de estudo. Então, tem a ver com acompanhamento, monitoramento de estudo, tem os 3 mentores, Bruno, André e Débora, somente esse trio de mentores. Tem os mediadores de estudos, então pessoas que têm uma experiência e viveram realidades semelhantes ao do aluno. Tem plataformas para metrificar estudo, tem simulados, tem cabine de estudo individual, afinal de contas, ambiente é algo indispensável para uma boa produtividade. Tem ambiente para um estudo mais coletivo. Então, é para ser um lugar onde vai ter uma especificidade lá, que é um espaço que gera um marco de você estar de uma recepção para onde você vai estudar. E a ideia é gerar um novo universo. Quando você entra ali, você se desliga de tudo que está ali fora e você entra para um grau de produtividade. Então, está tudo sendo montado com muito carinho, com muito zelo, né? A ideia era começar em 2026 e aí esse apelo popular, né? Os alunos de tipo, caramba, eu estou precisando, eu estou querendo. A gente está antecipando para 2025, então vai ser algo que vem feito a mãos de pessoas que realmente acreditam e são apaixonadas por educação. Bom demais, bom demais. Vou acompanhar de perto, é um projeto que de fato vai ser muito importante, né, para os alunos aqui de Natal que moram aqui, né, porque de fato essa presença, estar lá, vivenciar lá vai ser algo completamente único, né, e de antemão já parabéns pelo projeto. Vou deixar aqui, pessoal, o Instagram do Bruno, né, e desse novo projeto que ele está tocando aí, para vocês seguirem lá, acompanhar. Quem for daqui de Natal, se você tiver algum familiar aqui em Natal, pede para ele seguir, acompanhar o Bruno. Se você tem algum tio, alguma tia que tem um teu primo que está querendo estudar, se preparando, fala lá com o Bruno, que eu tenho certeza que vai ser algo fantástico, vai ser uma mudança muito grande de mentalidade e de forma de estudo. Brunão, chegando na reta final aqui desse nosso bate-papo, muito obrigado, viu, por ter aceito esse convite, por ter compartilhado com a gente todo o seu conhecimento, toda a sua expertise nessa área, que é muito grande e já vem de um bom tempo, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem final para a sua audiência, olhando para essa câmera aqui, e falasse para eles um pouquinho sobre essa reta final, né, de preparação, dê um estímulo aí para eles. O que é que você deixaria, né, de mensagem final do nosso podcast, mas que também que chegue a todos os corações dos seus alunos aqui de Natal? Cara, eu gosto de dizer o seguinte, não desista da prova que você ainda não fez, né? Eu acho que muita gente desiste antes de se entregar verdadeiramente lá na prova. Então, esse é o momento de você cuidar muito do seu emocional, se blindar dessa pressão externa, desses comparativos, dessas falas que muitas vezes chegam só para lhe amedrontar, né, e realmente não correspondem ao que é real, e a gente vai criando essa atmosfera pouco positiva. Estuda bem, né, para a gente também não ficar nesse discurso muito romântico e só emocional. Estuda, reserva seu tempo, faça o mínimo necessário, mas tente não falhar quase nunca, né? Família e saúde prioridade. Você aí que quer diminuir seu tempo com seu sobrinho para estudar mais, tenha esse momento em família. Você precisa estar bem, viva inteira para celebrar seu momento de aprovação, certo? E isso é importantíssimo. Então é um conjunto de atividades, foca muito em revisão agora, quem não revisa esquece, provoca com a quantidade de questões maior, fica menos passivo, você vai se sentir ainda mais produtivo nesse processo. Eu tenho certeza que muito em breve
você vai estar indicando esse podcast e todo esse ecossistema aqui para pessoas que querem alcançar o objetivo que você vai encontrar no final do ano. Beleza? Professor, muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre muito satisfatório falar sobre isso. Topo, reorganizo o atendimento com o aluno, tiro daqui, jogo para lá. Mas realmente poder levar essa mensagem para mais pessoas. Eu digo que a gente não é dono da razão, não. A gente precisa fazer com que as pessoas sintam um pouco mais de satisfação em fazer algo que de fato transformam vidas. Show de bola, meu irmão. Obrigado por esse papo, obrigado por todo o conhecimento passado. E você que nos acompanhou até o fim desse podcast, curte aqui esse podcast, envia para uma pessoa que você sabe que está estudando, se preparando, seja para o Enem, para concurso, para residências, né? E também sigam o Bruno lá nas redes sociais dele, porque sem dúvida foi muito valioso tudo que ele passou aqui para a gente, beleza? Então, pessoal, é isso. Mais um RevisaCast para vocês e aguardo vocês no nosso próximo episódio.